Edoni e Natan. Bem-vindo, web espectador, você que acompanha os programas da Web TV Itajubá, essa TV que cabe no seu celular. Você leva no bolso aí a Web TV Itajubá para mostrar para sua família, mostrar os programas aqui da Web TV Itajubá. Este é o programa Edoni e Natan, que traz para você toda semana uma entrevista diferente, traz na área da música, traz a arte de forma expressa em quadro, traz também a escrita. Você poeta que escreve o livro, vocês aí da Academia Itajubense de Letras, podem vir aqui gravar comigo, viu? Entre em contato com a gente aqui, faz o contato com a Web TV Itajubá. Você que pode ligar na Web TV Itajubá no 36214600 ou também pode ligar no nosso telefone particular no 998684579 ou vai ligar no 99911-9854. Vai falar com a gente aqui, vai vir gravar este programa Edoni e Natan, vai vir apresentar o que você faz na arte, viu? Você canta, escreve, tudo, questão de arte, é só vir com a gente aqui que a gente vai mostrar o seu trabalho. No programa Edoni e Natan de hoje, eu estou com a dona da voz mais bonita do rádio de Itajubá, ela que aceitou o meu convite e veio aqui gravar com a gente e contar um pouquinho pra gente da história de como que ela chegou no mundo do rádio, esse universo que envolve tanto a todas as famílias de modo geral. O rádio está dentro de, vou dizer aqui, sem medo de errar, 98% dos lares existe um rádio e a pessoa costuma ouvir o rádio e depois não para mais. Eu estou aqui com a dona da voz melodiosa das nossas manhãs, a Nádia Maria. Tudo bom, Nádia? Tudo bem, Edoni. Ah, o pessoal é um prazer estar aqui. O pessoal já descobriu quem é, viu? Eu nem falei a rádio que ela trabalha, eles já sabem. Tá na Jovem FM? Sim, já faz um bom tempo já que eu trabalho na Rádio Jovem. Que legal, viu? Ô, Nádia, você ter vindo gravar comigo aqui hoje foi um prazer pro programa Edoni e Natan, porque a gente já acostumou a ouvir o seu programa nas manhãs de Itajubá. Eu acho que não tem um itajubense que não conhece, né, o programa da Nádia. Como que você chegou lá na Jovem e por que que você decidiu fazer rádio? Bem, é uma história um pouquinho longa. Vamos ouvir um pouco. Eu, na verdade, eu nasci em Itajubá e com 5 anos de idade eu fui para Uberlândia com a minha família. E eu cresci nesse mundo de rádio e TV, porque o meu pai era diretor técnico de uma emissora de televisão em Uberlândia. Antigamente chamava TV Triângulo, hoje é TV Integração, que é a Globo de Uberlândia. Então tinha a TV e também a Rádio Cultura, a AM, e depois veio a FM. Então, ou seja, eu conheci a Rádio FM já há muito tempo, até mesmo antes de ter a Rádio Jovem aqui em Itajubá, que a Rádio Jovem é a pioneira. Entendi. Então eu cresci nesse meio de televisão, de rádio, eu ia muito com meu pai, andava pelos corredores da emissora e sempre gostei muito de música. O meu pai era uma pessoa que sempre estava ali com a gente curtindo discos, naquela época era disco, vinil. Então eu cresci nesse mundo, escutando músicas, visitando rádio, visitando a TV. Morei um tempo também em São José do Rio Preto, ele foi trabalhar em uma outra emissora, depois voltamos para Uberlândia, então sempre nesse mundo. E eu era uma ouvinte assídua, daquela que ligava ali o rádio e tinha a fita cassete para gravar aquilo que eu gostava, as músicas que eu gostava, e participava dos sorteios, ou seja, era o rádio aqui, o telefone ali, a primeira pessoa que ligava, e assim ia. Então eu sempre gostei desse mundo do rádio. Quando eu de Uberlândia eu fui morar em Ituiutaba, meu pai trabalhando numa emissora, ele estava trabalhando no projeto de uma emissora de TV, a TV Cancela, e eu frequentava muito a Rádio Cancela lá. E comecei a fazer umas gravações, a gente gravava de dia e isso aí ia ao ar à noite, a minha locução. Mas era uma coisa assim, totalmente crua, totalmente sem profissionalismo nenhum mesmo. Quando eu voltei para Itajubá, adulta, para morar aqui com a minha mãe, me falaram que a Rádio Jovem estava precisando de gente. E eu fui com cara e coragem, porque eu não tinha experiência para isso. Entendi. E eu fui, fiz o teste com o meu amigo, colega de trabalho, Paulo Renato, na época, que ele é mais velho do que eu. Que ainda está na emissora até hoje, né? Isso. Ele voltou também para a Rádio Jovem. Fiz um teste com ele e tive uma entrevista na época com o Dr. Mafra. Então eu tenho muito a agradecer ao Dr. Mafra
por eu estar no rádio hoje. Para o web espectador que não faz nem ideia de quem é o Dr. Mafra, você pode explicar para nós um pouquinho por que ele teve essa ideia? Foi ele que fez a rádio? Foi ele, sim. Ele que trouxe a Rádio Jovem aqui para Itajubá. Ele é o pioneiro. Foi o pioneiro da FM. Sim, a primeira emissora de rádio em Itajubá, a Rádio Jovem, ela foi ao ar em 1986. Eu comecei na Rádio Jovem finalzinho de 88, começo de 89. E quando eu cheguei e fiz a entrevista com ele, ele gostou da minha prosa com ele e eu comecei a trabalhar no rádio, totalmente crua, mas aí a gente vai se aprimorando e vai escutando outras rádios, prestando atenção. Quando você começou na rádio, você tinha uma assistência que trabalhava com você ou você já começou naquela correria que quem assiste, quem ouve rádio e também quem assiste TV pensa que é só sentar aqui e apresentar, e o radialista a mesma coisa, que é só sentar atrás do microfone e falar? Não, sempre foi no esquema de técnica e locução. Aquele esquema mesmo que a gente chama de DJ, né? Só que no começo eu acho que era muito mais emocionante. Por quê? Porque era vinil, eram 2 toca-discos. A gente tinha um sistema de propaganda que era o sistema de cartucheira, ou seja, cada propaganda que ia ao ar você tinha que injetar ela na cartucheira. Acabava uma, você já colocava outra. Então era assim, era muito dinâmico. Até muito mais do que hoje, porque hoje a gente tem um sistema todo computadorizado, hoje é tudo informatizado. Você viu, você esteve comigo lá na rádio, você viu como funciona. Então naquela época era assim, eu aprendi com quem já estava lá, com a Adriana Candal, e comecei a trabalhar à noite, em alguns horários assim, mais tranquilos, e depois que eu fui para manhã. E no começo a gente tinha programação de MPB, já trabalhei em vários horários, até entre as 6 horas da manhã no rádio, já trabalhei muitos domingos de manhã, aliás até voltei a trabalhar domingo de uns tempos para cá. Então, ou seja, já tive bastante experiência. E a gente vai crescendo aos poucos, porque às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, mas fulano tem uma voz muito bonita. Você ter uma voz muito bonita é uma coisa, você se comunicar e saber expor a sua ideia é diferente. E isso é com o tempo que a gente aprende. E eu tive sorte que no começo de carreira ainda tinha delegacia de trabalho aqui em Itajubá, então eu tenho meu DRT, então eu sou uma radialista com o meu registro. E fui crescendo e melhorando. A gente tenta sempre, eu sempre que chegava alguém para começar na rádio, porque por lá também já passou muita gente que já entrou, já saiu e não seguiu carreira. Eu sempre falava, grava o seu trabalho, grava a sua locução e escuta para você ouvir a sua voz e ver aquilo que você pode consertar. Porque a gente tem vícios. Tem um teste de voz que você faz para começar um programa igual o seu, por exemplo? Não. Não tem um teste de voz? A pessoa pode chegar lá e falar, não, eu sou radialista e preciso começar um programa. No caso, se uma pessoa quiser fazer tentar uma vaga lá, sim, a gente faz uma gravação, vai escutar a voz dela, vai ver como é que ela se comunica, a facilidade dela em ler notícias. Porque nem sempre uma pessoa que tem uma voz bonita tem facilidade para ler um texto. Então, isso aí vai tudo em conta também, para a leitura em voz alta, tudo, a desenvoltura no texto, essa coisa. Isso aí influi tudo, é um conjunto. E eu posso dizer que no começo eu era uma tristeza. Você foi se aperfeiçoando, então? Fui, com certeza. No começo tem a timidez no microfone, assim como eu estou com timidez com essa câmera aqui na minha frente, que eu estou acostumada, estou com a mão suando. Câmera assusta mesmo. Na primeira vez que ele ligou ali para eu gravar também, quase saí correndo aqui do estúdio. Então, o microfone assusta muita gente. A pessoa ela fica sem voz. E quando você vai falar no rádio, você tem que prestar mais atenção na entonação da sua voz, naquilo que você vai falar, na sua dicção. Porque no dia a dia, a gente comete, com a facilidade, você está conversando com alguém, você engole letras, você tem vícios, né? Então, no rádio, a gente tenta ao máximo ser o mais correto possível.
É uma profissão muito bonita, né? O radialista é você falar para perceber, pessoas. Assim, por exemplo, não, quantas pessoas estão ouvindo agora. Você fica pensando assim? Não, com certeza. E é emocionante a gente saber que você está na casa de uma pessoa, que você está no carro de uma outra pessoa, que tem gente que liga de manhã e todos os dias porque sabe que você está ali. Isso é muito gratificante, né? Eu por exemplo, estou saindo de férias segunda-feira. Então já tem muita gente falando, eu vou sentir falta de você no rádio. E fora as amizades que você faz. Muitas amizades virtuais, inclusive. Gente que eu nunca vi na minha vida, mas que fala comigo todos os dias, que pede música, que troca ideias, às vezes que conta coisas da vida, da família, entendeu? E você acaba sendo uma amiga, uma consultora, ou dá um pequeno... tenta dar um conselho, alguma coisa assim. Isso acontece muito. Eu tenho muitos amigos meus que foram feitos por causa do rádio. Dentro do rádio. Muito, muito. Ali no telefone, você precisando entrar no ar, tem que segurar, fala, peraí, que já que eu volto, tem isso? Com certeza, né? E hoje em dia também tem o WhatsApp, então muitos ouvintes se comunicam hoje pelo WhatsApp, o telefone até diminuiu bastante. Mas ainda tem o telefone dentro do estúdio ainda, tem aquele telefone de estúdio. A gente atende, muita gente, atendo vários ouvintes. Como é que é atender o ouvinte ao vivo? Dá um trabalho maior para você, para tomar cuidado com o som que está saindo dele, está vindo dele, o retorno que ele tem em casa, atrapalha? Não, normalmente a gente não costuma colocar o ouvinte no ar. Ah, não põe o ouvinte no ar na Rádio Jovem? A não ser quando é uma entrevista, mas o próprio aparelho, ele joga o retorno da rádio pelo telefone. Então, a pessoa quando vai, por exemplo, Marco Aurélio, que faz o trabalho aqui com vocês, quando ele entra com o flash, automaticamente ele tem o retorno pelo celular. Isso é normal. Mas a gente não costuma ter participações ao vivo, a não ser quando é uma entrevista. Uma entrevista dentro de algum momento jornalístico que a gente tem. Quando a entrevista de fora e coloca no ar, a pessoa consegue falar. Aí a pessoa é tranquila. Legal. Deixa eu perguntar um negócio para você, Nádia. O radialista ele tem dificuldade para trabalhar na área da comunicação hoje, ou é mais amplo esse campo de trabalho? Assim, ele pode chegar lá e começar a se comunicar? Olha, eu creio que vai depender das oportunidades que a emissora está oferecendo. Eu acho que em Itajubá a gente tem poucas opções. No fato, como eu acabei de falar, o fato de você ter uma voz bonita não significa que você vai estar dentro do perfil da emissora, né? A gente tem um estilo, assim como a Panorama também tem um outro estilo, como a Max tem um estilo dela. Então, o profissional do rádio, às vezes, da Panorama, ele não vai servir para a Rádio Jovem. É uma questão de estilo, de programação. Entendi. Daquilo que está mais acostumado. Vai muito do segmento que a emissora tem no ar. Isso. E a Rádio Jovem, a programação dela, ela tem essa parte do sertanejo na parte da manhã, das 6 às 8, mas depois a gente entra numa programação voltada para um público adulto. Então nós tem a hora do flashback, das 8 às 9, onde rola muita coisa dos anos 80, 90, às vezes os 70, ou seja, são as velhinhas da Jovem. E depois a programação, durante todo o dia, ela bate bem ali o top 40, que são as 40 mais tocadas, e é uma programação bem pesquisada. O Willer Cantuária, ele pesquisa bastante aquilo que realmente está tocando nas outras emissoras do Brasil e do mundo. Que é um nome conhecido no rádio aqui em Itajubá também, né? O Willer, né? O Willer, Ele é um Willer Cantuária, né? Willer Cantuária. Ele tem um nome bastante conhecido, já está há bastante tempo também nas rádios, né? Sim, ele tem uma bagagem grande também. Legal. E então eu vou para 1 minuto de comercial e você não sai daí. Daqui a pouquinho eu volto aqui com esse bate-papo com essa moça aqui, a Nádia Maria. Bar da Maria. Tradição há mais de 25 anos, com o melhor caldinho de feijão da região. Caldinho de mocotó, sucos, lanches, porções, bebidas, aquele ambiente aconchegante. Venha passar horas agradáveis com a família e amigos no Bar da Maria. Fone 3622-4947, Avenida São Vicente de Paulo, 1034, no bairro Medicina.
Voltamos aqui na sua telinha, na tela do seu celular ou do notebook ou do tablet, você que está assistindo o nosso programa. Este é o programa Edone Natan, que hoje está apresentando essa moça aqui, que é a dona da voz mais bonita da Jovem FM, aqui da cidade de Itajubá, Nádia Maria, está comigo aqui no estúdio hoje. E você que ainda não gravou este programa, está perdendo tempo de divulgar o seu trabalho, viu? É só ligar no 99911-9854 ou no 9868-4579. Perdeu algum programa, quer assistir os programas anteriores? Aqui, ó. Do meu lado, no TV Itajubá Play, você vai clicar no TV Itajubá Play e vai assistir a lista de programação. Você acompanha aquele programa que você perdeu. Não vende com a gente aqui ainda, está perdendo tempo e dinheiro, viu? Quem não faz propaganda fica para trás. E hoje a Web TV Itajubá está chegando mais longe, levando o seu comercial para vários lugares, viu? Você liga no departamento comercial no 3621-4600, fala com o Carlos Borges e a gente vai aí gravar o seu comercial. Como você quer que grava? Quer que grava só as imagens? Não quer a gente falando aí dentro do seu comercial na loja? A gente traz para cá e grava a narração aqui no estúdio, viu? Ou então você quer fazer também comigo o programa Empresa na TV? A gente vai com todo o pessoal para aí e grava direto aí no seu empreendimento, viu? No tempo de crise só não vende quem não faz boa propaganda. E a melhor propaganda está com a gente aqui na Web TV Itajubá. Para este programa eu convidei, ela veio e está gravando comigo aqui, a Nádia Maria. Ô Nádia, existe curso para radialista? Não, eu vou fazer um curso para radialista, quero aprender a falar, aprender a fazer mesa, aprender a fazer, como é que chama o disco, né, que você falou, a vitrola, ou o cartucho, que não existe mais. Quero aprender essa coisa do radialista, o mundo do rádio, como é que é? Bem, eu creio que sim, aqui em Itajubá não, a gente não tem, né, mas tem fora de Itajubá, tem, se não me engano em Belo Horizonte tem, até para você ter o DRT, hoje em dia, se não me engano, você tem que ter o curso em si, ou a experiência, né? Como é que chama? Não sei se a gente está falando errado aqui, mas é curso para radialista mesmo? Agora você me Agora pergunta, também. porque vamos dizer assim, o meu curso foi a minha experiência própria mesmo. Foi né? o que você já sabia, que você chegou ali e expôs. Foi o que a minha bagagem em si eu construí ela ao longo dos anos. Uhum. Sempre lendo, tentando apurar bem a dicção e eu gostar. Eu acho que para trabalhar no rádio, a gente sempre fala, o rádio é um vício. Rádio é um vício. Quem trabalha em rádio bastante tempo e porque gosta, não fica longe não. Sempre acaba voltando. Fez o primeiro programa, você já quer voltar a fazer o outro, quer voltar a fazer mais um. O primeiro programa, porque tem muita gente que já passou pelo rádio jovem e hoje trabalha com outra coisa totalmente diferente. Que não é radialista mais. Mas quando a pessoa gosta mesmo, volta, sempre volta. E é um vício. Eu falo que eu trabalho com aquilo que eu gosto. Eu já tive épocas que eu saí, me afastei do rádio, né, por motivos particulares, mas acabei voltando. O radialista é carreira no rádio, é aquela pessoa que trabalha lá dentro da emissora. E o locutor é diferente? Ele pode trabalhar no rádio e fazer outras coisas por fora, tipo comerciais, faz locução de novela, televisão, rádio, televisão, faz isso tudo junto. É um conjunto, locutor e radialista. Como é que é? Eu creio que o locutor nem sempre é radialista. Né? Se ele está dentro do rádio, então. Ele é um radialista. Né? Um radialista, locutor, operador, locutor, apresentador. Porque se, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa emissora de TV e grava propagandas, ele é um locutor, mas ele não é um radialista, porque ele não está no rádio, entendeu? Então tem essa diferença aí. Vai trabalhar no rádio é radialista. Trabalha com a voz é locutor. De uma certa maneira, a gente, por exemplo, tem o sindicato. Então tem o sindicato, ele abrange as emissoras de rádio e de TV. Ah, tá. Então ele cuida dos dois. O mesmo sindicato para os dois que trabalham com a voz. No caso, em Minas Gerais, Sinter-TMG. E você começou a ficar conhecida como Nádia Maria ou aquela moça do programa da Jovem? Porque existe isso. A pessoa escuta o programa, escuta você na rua, se identifica com a sua voz e fala assim, é a moça da Jovem. Ou não, é a Nádia Maria. Tem essa... eu creio que os dois. Os dois. Chegou... Os dois. Tem muita gente que me conhece pelo nome, mas eu acho que a minha voz é a cara da Jovem, porque eu nunca trabalhei em outra emissora. Quando eu me distanciei da Rádio Jovem, eu até tive uma oportunidade, mas por um motivo pessoal não fui.
E sempre voltei para a Rádio Jovem. É o que eu disse, eu sou muito grata ao Dr. Mafra por ter começado lá e por ter voltado outras vezes. E a minha escola é a Rádio Jovem. Você tem um caso de amor com a Jovem, então? Tenho. É verdade, eu tenho um caso de amor com a Rádio Jovem. É um caso duradouro com ela. Eu gosto da programação, gosto... É o meu trabalho, eu gosto muito. Seu programa, eu falei aqui que vai no ar às manhãs da Jovem FM, mas o público tá doido para saber o horário, né? Porque tem gente que perde o horário do programa e depois liga se já foi para casa. De que horas a que horas você fica lá? Então, eu trabalho das 8 da manhã, hoje meu horário é das 8 da manhã até a 1 da tarde. De segunda a sexta, e aos domingos eu trabalho das 8 ao meio-dia. Então, esse é o horário que você tá na programação. Isso. Tem aquele tempinho de programação que a gente escuta 2, 3 músicas que você vem falando, ou você deixa um tempo maior e depois tem aquele tempo que a pessoa só te ouve? Não, normalmente a gente costuma fazer a locução de 15 em 15 minutos, que 15 são os em 15 blocos minutos. comerciais. E sempre tentando levar a informação. Um bloco comercial no rádio hoje, ele dura em tempo, assim, quanto tempo? Para a pessoa não mudar de estação, por exemplo. Ah, tá chato, tô ouvindo muito comercial. Então, isso vai muito da época do ano. Final de ano, sim. por exemplo, o mapa ele é bem mais cheio. Porque o pessoal quer anunciar, por questão de vendas, de Natal. Isso varia muito de tempo. Não é, vamos dizer assim, não é muito certinho falar para você. Normalmente, um bloco comercial dura uns 7 minutos. Uns 7 minutos é um bloco comercial bem cheio, assim, que dá para fazer uma propaganda bem boa mesmo. Porque normalmente as propagandas têm 30 segundos. Então, para aí você faz um cálculo que é um bloco bem cheio, 7 minutos de propaganda. Mas eu já rodei blocos com 10 minutos de propaganda. Você grava comerciais também? Você vai com a sua voz lá para o estúdio para gravar os comerciais? Alguns. Normalmente, a maior parte das propagandas da Rádio Jovem são gravadas fora. Em um outro estúdio, que a gente tem esse trabalho junto com eles. Por quê? Porque se você está me escutando no rádio, eu estou lendo a notícia para você, eu estou falando o nome das músicas, aí entra a propaganda, aí você vai ouvir a minha voz de novo. Eu acho que fica um pouco cansativo. Então é interessante que na hora que entre a propaganda, entre outras vozes, masculina, feminina, e de preferência até de vozes de fora, como é no nosso caso, a gente tem propagandas gravadas com uma das grandes vozes do Brasil, que é o Nando Pinheiro, ele grava pra gente. A voz padrão da Rádio Jovem, das vinhetas de abertura de programa, que é o Eric, também, que é uma voz muito bonita. Você conhece pessoalmente esse pessoal? O Eric trabalhou com a gente na Rádio Jovem. O Nando Pinheiro não conheço, não. E tem o Bob Floriano, que faz o programa à noite das 11, que é o Cidade in Love, que tem aquela voz macia, romântica, né? É bem conhecido, né? A voz dele é bem conhecida. O Bob Floriano era garoto propaganda das Casas Bahia, e ele foi um dos pioneiros da Rádio Jovem. Quando a rádio entrou no ar, ele foi um dos primeiros a trabalhar na Jovem. Ele, inclusive, esteve em Itajubá há alguns dias atrás, teve uma reuniãozinha com a gente lá na rádio. Então, vamos dizer assim, uma grande voz. E é um grande profissional. Um grande profissional. E pessoa também? É boa pessoa? Sim, sim. Porque geralmente a pessoa fica perguntando assim, será que ela vai falar que ele é bonzinho também? Porque às vezes o cara, por causa de ser tão grande assim do jeito que você está citando, que é grande voz, grande isso, grande tudo, e ele depois fala, como pessoa eu não gostei, não. Não, imagina. Alegre. Brincadeira, viu, Bob? Essa é brincadeira. Muito alegre, e ele, vamos dizer assim, falou comigo de uma maneira muito carinhosa e me fez um elogio. E eu fiquei muito feliz em ter recebido um elogio de um profissional como ele. Fiquei muito... Naquele dia, o meu domingo... Ganhou o domingo. Eu ganhei, eu cresci. Nossa, eu fiquei muito feliz. Este programa vai para mais um minuto de comercial e volta daqui a pouquinho com vocês. Não sai daí. Bar da Maria. Tradição há mais de 25 anos. Com o melhor caldinho de feijão da região. Caldinho de mocotó, sucos, lanches, porções, bebidas, aquele ambiente aconchegante. Venha passar horas agradáveis com a família e amigos no Bar da Maria. Fone 3622-4947, Avenida São Vicente de Paulo, 1034, no bairro Medicina. Voltamos, web espectador, com o programa Edone Natan, que hoje está apresentando para vocês aqui a dona da voz mais bonita da rádio de Itajubá, né? Do rádio daqui de Itajubá. Então ela trabalha na Rádio Jovem FM, né?
é a Nádia Maria, que está comigo aqui no estúdio hoje, fazendo esse bate-bola gostoso, né? Com certeza. Essa entrevista boa. Tá bom de conversar com ela, viu? Você que está assistindo o nosso programa aí, pode ir comentando aí, viu? Tá ao vivo pelo Facebook, e você pode ir comentando aí também a entrevista aqui com a Nádia, que é o primeiro radialista que eu entrevisto aqui, viu, Nádia? Primeiro radialista que eu entrevisto no programa, já que o nosso programa faz a questão de demonstrar aqui a arte em geral. E trabalhar no rádio é uma arte, né? Eu creio que sim. É uma arte muito bem importante, né? Uma das artes importantes. A chegada da tecnologia, hoje nós estamos pela internet, essa Web TV Itajubá que pega no celular. Você, com a chegada da tecnologia lá dentro do rádio, sentiu qual dificuldade? Olha, como foi aos poucos, eu não senti muita dificuldade, não. A tecnologia, ela só veio melhorar. Porque nós temos um sistema informatizado. Toda a programação está no computador, com músicas e propagandas. De uma certa maneira, facilita. Tem esse lado em que você está conectado, ao mesmo tempo que você tem um computador aqui ligado na programação, você tem um outro computador conectado com tudo. Então, eu tenho a notícia de primeira mão. Antigamente, as notícias eram o quê? A secretária tinha que ler um jornal, recortar as notícias, colar no papel, para que a gente pudesse, ao longo do dia, ler as notícias. Hoje não, você entra ali, G1, Globo, ou mesmo o portal Itajubá, vou fazer uma propaganda aqui para o meu amigo, portalitajubá.com, você tem muita notícia interessante de Itajubá e região lá, portalitajubá.com. Então, ou seja, eu estou conectada ali na internet com todos esses sites de notícia, ao mesmo tempo no WhatsApp, conectado com os ouvintes, no Facebook. Então, ao mesmo tempo, eu estou ligada com todo mundo. Então, eu recebo a informação do ouvinte que está me pedindo uma música, ou que está me passando alguma coisa, ou mesmo, às vezes, uma notícia, está acontecendo isso. E eu acho assim, só facilitou a vinda da tecnologia. Do começo do rádio para cá, eu passei por muitas opções. Era o vinil, era o cartucho, como eu falei, depois o MD, o disquete, o minidisc, até que chegou o computador e o nosso sistema ficou informatizado. A Rádio Jovem, ela é pioneira, é a primeira rádio de Itajubá, a primeira na internet, ou seja, aquela que você entrou no site radiojovemfm.com.br, você já escuta a rádio. Nós somos os primeiros. A Rádio Jovem sempre foi a primeira. Foi a primeira a entrar no ar pela internet. Isso, hoje a gente tem o aplicativo. Então, para você que está assistindo essa entrevista, se você não tem o aplicativo, é super simples. Você entra lá na lojinha do seu celular, né? No App Store. Geralmente é no Store. Disponível para Android, iOS. Você digita lá Rádio Jovem FM, você vai achar o nosso íconezinho, vai baixar, clicou no aplicativo, a Rádio Jovem automaticamente está na palma de sua mão. Então, é uma maneira de você levar a Rádio Jovem para onde você está. Eu tenho ouvintes minhas, por exemplo, que morava em Itajubá, agora está lá em São Bernardo. Então, ela escuta a Rádio Jovem lá. E em outros lugares, eu tenho parentes meus em Uberlândia, minha irmã sem fronteira, né? Então, a internet é mundial, né? Então, tem um negócio fácil, assim, de ser conduzido, né? E eu acho assim, só veio acrescentar. Ô, Nádia, só uma curiosidade aqui. O profissional do rádio, você acha que ele deve ser um pouco mais valorizado ou tá bom para vocês? Se a gente falar que tá bom, nunca vai melhorar, né? Essa aí é uma pergunta que todo profissional que está assistindo o programa vai ter um tipo de resposta, mas eu quero a sua. Então, né? Eu acho assim... Com crise e tudo, com crise e tudo, vai. Não, infelizmente, no interior não é valorizado. Não é valorizado. Se a gente for pegar aí o piso, de acordo com o sindicato, realmente muito pequeno, não é valorizado o comunicador aí. Mas a gente tenta, de que maneira? Vendendo propagandas. A propaganda é a alma do negócio, é a alma da rádio e a alma da sua TV. Quando você trabalha com propaganda, então você trabalha com o seu salário da rádio mais a porcentagem. Isso.
Com certeza. Então, quanto mais você vender, melhor vai ser o seu salário. Isso. E eu acho assim, a propaganda... Tem muita gente que não acredita na propaganda. Muita gente do comércio. Às vezes você vai conversar com o comerciante, ele fala assim, por enquanto não, vamos esperar melhorar. A propaganda, a pessoa tem que ver que ela é um investimento. Você vai investir, você vai colocar a sua marca. Qual que é o refrigerante mais conhecido que existe? Não sei da direção aqui se eu posso falar aqui, mas é Coca-Cola, né? A Coca-Cola deixa de fazer propaganda. Nunca deixou de fazer propaganda. Então, é o que eu falo. A propaganda é a alma do negócio. Você tem que estar sempre batendo a sua marca. E não é assim, um mês de propaganda você vai querer ter retorno, não. É estar sempre. A gente tem parceiros na Rádio Jovem, antigos, que são parceiros também da TV Itajubá, como a Vera Cruz, que é pioneira da Rádio Jovem, a De Pascoal, ou seja, estão sempre ali, batendo a marca. É uma maneira de você não deixar o seu negócio, a sua marca esquecer. É o que eu sempre falo aqui, então tá certo. Só não faz propaganda quem não quer vender. É verdade. E em tempo de crise não é justificativo para não fazer propaganda. A propaganda é um investimento. A pessoa o comerciante, ele tem que acreditar nisso. E não é um mês que você vai colocar ali que você vai se tornar assim, o point. Não, é com o tempo. Eu criei esse slogan aqui e até hoje o dono do empreendimento aqui não falou para eu parar de falar, não. Mas em tempo de crise só não vende quem não faz boa propaganda. Então tô certo, então. Com certeza. Vamos citar um exemplo. Um rapaz que ele chega numa mulher, se ele não soubesse expressar, se ele não vender o peixe dele, ele não vai conseguir a garota. Não vai ter sucesso. Então, a propaganda é a lábia, é aquilo que você precisa mostrar o seu produto, você precisa mostrar o seu estabelecimento, aquilo que você vende. Se você está com a sua loja, por exemplo, lá perto do mercado, e você está com uma liquidação muito boa, com preços bons, tem gente que está lá no Santa Rosa ou está lá no Reborjão, não sabe que você tem aquela loja ali, que você está vendendo mais longe da cidade um enxoval, um cobertor num preço legal. A propaganda vai fazer com que aquela pessoa lá do Reborjão ou lá do Santa Rosa, que está longe pra caramba, que quase não vem no centro, ele vai escutar e falar, nossa, naquela loja está vendendo aquilo que eu estou precisando num preço tal. É isso que vai trazer o cliente para você, é a propaganda. Não adianta você montar ali o seu comércio e achar que a cidade inteira, Itajubá, tá grande, cresceu. Não adianta, você precisa divulgar o seu trabalho. Com certeza. Aquilo que você vende. Então, a propaganda é a alma do negócio. É bom de ouvir isso, viu? Principalmente a gente que trabalha aqui com a Web TV Itajubá e a gente está nos comércios aí oferecendo a propaganda para eles aqui dentro da internet, porque o nosso programa é dentro da internet, é no celular, no tablet, no notebook. Então, hoje, uma das melhores maneiras de fazer propaganda também, né? Com certeza. Qual que é o seu ídolo do rádio, o ídolo da voz? Você tem um nome, assim, por exemplo, para a dupla Edona e Natan era o Zé Rico e sempre vai continuar sendo o Zé Rico. A gente perdeu ele em 2015, ele foi morar no céu, mas está sempre presente na nossa vida. A gente acredita muito nisso. Então, qual que é o seu ídolo, assim, o nome que você, na hora que pensa numa pessoa boa do rádio, da comunicação, vem na sua cabeça? Tem tantos, eu acho assim, como eu citei o Bob Floriano, ele realmente tem uma voz muito bonita. O Eric também tem uma voz muito interessante. Eu costumava ver assim TV na parte jornalística e o Evaristo Costa, por exemplo. Show de bola, Evaristo, show de bola. Costa, tá fazendo uma falta para nós, viu, Evaristo? Nós estamos sentindo saudade, viu? A Sandra Nemberg. A outra, o ícone violenta da voz. O Bonner, a Fátima Bernardes. São todos nomes maravilhosos. Eu achava interessante, por exemplo, porque a gente, quando está no rádio, a gente comete erros. É lógico, você está lendo um texto, aí você dá aquela derrapada, o segredo é você nunca tentar ficar corrigindo, porque se você corrige fica pior, e bola para frente. Então, quando às vezes eu estava assistindo TV, eu via, por exemplo, um ícone como a Fátima Bernardes, de repente ela deu uma erradinha, aquilo era glória. Opa, a Fátima também erra. Ela também erra. Eu acho assim... E não é editado, né? O programa, o Jornal Nacional, por exemplo, não é editado, é na hora, né? Então, se ele errou, ele volta lá e fala, não, vou consertar isso aí. É ao vivo, então não tem como, é na hora.
Você pretende ficar com a gente na Rádio Jovem até quando? E já está pensando em aposentadoria, que falou para nós aqui no começo da entrevista, mas eu acredito que o profissional nunca para de trabalhar, nunca para de trabalhar na área, nem de agir de modo geral, para que aconteça sempre a arte que ele defende. Até quando você pretende ser radialista, assim? Olha, falar no microfone? Sinceramente, eu não sei te falar isso não. Eu creio que se tudo der certo, porque já está vindo umas leis novas aí, a minha aposentadoria não deve demorar muito não. Mas, enquanto eu tiver, vamos dizer assim, não tiver gaga, vamos dizer, eu vou continuar no rádio. Vai demorar então, viu? Com certeza vai demorar. Eu quero que você agora, no finalzinho do programa, claro, é lógico, o pessoal que está assistindo está torcendo para eu pedir para ela fazer isso, e eu vou pedir, eu tenho certeza que ela vai responder com muito carinho. Para os ouvintes que te acompanham na Jovem, eu quero que você deixe uma mensagem da Nádia para todo mundo que te ouve e ainda não te conhecia. A câmera é sua, fica à vontade. Pois é, eu quero agradecer primeiramente essa oportunidade. A gente que agradece. Né? Eu agradeço. Eu quero deixar um recado a todos os seus web espectadores e aos que são, por um acaso, meus ouvintes também, eu agradecer sempre a companhia, porque eu acho que é uma companhia. Quando a pessoa liga o rádio e está ali com você, está te fazendo companhia. E é muito, muito gostoso, é muito gratificante a gente saber que às vezes você dá uma notícia e a pessoa escuta do outro lado e aquilo foi bom para ele de alguma maneira. Então eu agradeço aos meus ouvintes sempre por essa companhia todos os dias. Agradeço aos web espectadores também por estarem acompanhando a gente aqui. Aquele que não tem o costume de ouvir a Rádio Jovem, dá uma sintonizada lá 98.7 ou pela internet jovemfm.com.br e vamos juntos, né? É o que eu sempre falo, vamos juntos. É gratificante saber que a gente sempre tem amigos, ouvintes. E muito obrigado por estar aqui para falar um pouquinho a respeito do meu trabalho, né, e da minha profissão. Então essa foi para você a Nádia Maria, dona da voz melodiosa lá da Jovem FM. O programa Edoni e Natan fica por aqui. Eu agradeço a sua web audiência. Continue com a gente na TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Ó, não sai daqui, viu? Fica com a gente. Edoni e Natan.